Olá, eu sou Lucas Pessoa, arquiteto. Estou aqui na RR News para falar um pouco sobre arquitetura com vocês e decoração. Nesse tema a gente vai falar agora sobre forro, teto, coberturas em si. O que eu quero passar para vocês são algumas dicas ou ideias do que pode ser feito na sua casa, na sua residência, no seu apartamento, na sua loja ou no seu ponto comercial, tá certo? O que é mais comum se ter dúvida é qual tipo de material utilizar muitas vezes e que altura ele deve ter. A altura hoje geralmente é padronizada entre 2,50 e 2,60, chamado pé direito, que é do piso até o forro, certo? Independente de qual material, de qual forro tenha sido feito. De antemão, eu queria dizer que isso é padrão, ele pode ser mais alto. Antigamente as casas, por exemplo, tinham 2,80, 3 metros de altura no forro e hoje em dia não é tão padrão porque tudo ficou mais reduzido. A altura dos telhados, a altura dos prédios, os pés direitos ficaram mais baixos, os prédios tendem a ter mais altura e mais pavimentos, então eles reduzem no pé direito. Você vê uma garagem, tem um pé direito de 2,40, por exemplo. Mas voltando para a parte do forro em si. Forro de gesso é o mais comum, são com eles que podemos fazer sancas iluminadas, decorativas, criar brincadeiras com iluminação, sombra e luz. E esse forro de gesso ele pode ser acartonado ou em bloco de gesso. Não tem nenhuma diferença técnica em si, questão de preço e utilização. É o que diferencia ele. A parte técnica da parte térmica dele, do conforto ambiental, são idênticos. O gesso em si já dá um conforto muito bom. Uma cidade como Teresina, que é quente, necessita desse tipo de conforto, do qual você tendo um pé direito, como eu expliquei, mais alto, o conforto térmico é bem melhor, a ventilação é bem melhor. Claro, com aberturas, com janelas, com portas, com aberturas mais avantajadas para ter essa possibilidade de ventilação. O forro em si trabalha também com a altura sendo um pouco mais alta, como eu falei. A partir desse tipo de raciocínio, a gente pode pensar em outros materiais. Por exemplo, hoje se utiliza muito forro industrial. O que é o forro industrial? Na verdade é a laje. Em alguns apartamentos, hoje está se retirando o forro e utilizando a própria laje, muitas vezes a nervurada, e deixando ela decorativa. Aquele cimento queimado transforma, pinta ela, ou então só lixa e dá uma mão de verniz fosco. Em alguns ambientes você já vê, na maioria daquelas casas de artistas e tudo, eles já gostam desse tipo de estilo industrial mais conceitual. É uma casa mais conceitual, é arriscar. É ir em busca de algo diferente que pode com o tempo você acabar enjoando ou não. É algo que foge do padrão, mas também não deixa de ser tão bonito quanto. E tem a vantagem que quando você usa a laje nervurada, você retira o forro e utiliza esse tipo de cobertura industrial, você tem um pé direito mais alto, como eu estava falando. Você ganha mais espaço. O forro ele tem uma diferença para a laje geralmente de 40 centímetros, 30 centímetros. Se você chega com um forro de 2,50, você vai ter, retirando ele, uma altura de 2,90. Então fica uma maravilha para a questão de ventilação. Quanto às sancas e iluminações, é sempre bom prestar atenção no tamanho do ambiente que você tem. Por exemplo, se o ambiente for muito pequeno, procure utilizar sancas no forro, seja qual for que você esteja fazendo, pelas laterais, com cortineiros, com sancas iluminando as paredes, porque assim você aumenta o ambiente. Quando você cria sancas internas, centrais, aquela sanca comum, quadrada, que a gente vê em cima da mesa de jantar, retangular, em cima de cama, ela é muito bonita, porém ela traz o ambiente a reduzir um pouco esteticamente, visualmente falando. Quando você deixa o forro limpo, liso e coloca essas sancas para as laterais, você aumenta, você cria uma impressão de céu. É como se você estivesse deixando o ambiente mais amplo, visualmente falando. Tá certo? E sempre optar, quando ele for um ambiente pequeno, pela cor branca, pelas cores claras, pastéis, para que ele possa ter um pouco mais de amplitude também, juntamente com o piso, que deve ser mais claro em si. Sobre coberturas de telhado, a mais comum, por exemplo, é a telha cerâmica, claro. Nós temos aí 3 tipos de telhas que se utiliza normalmente aqui em Teresina, no Piauí, para a nossa região. A telha cerâmica, seja ela branca, seja ela cor terracota, como é normal. Nós temos também a telha metálica, que ela pode vir a ser a chamada sanduíche, que é
a telha térmica, né, termoacústica, e temos também telhado laje, a laje impermeabilizada, que é mais comum que se utilize em uma área ou outra numa residência para colocar a caixa d'água, para colocar os condensadores de ar-condicionado, e também em ambientes comerciais, em prédios ou prédios residenciais ou comerciais de alturas muito amplas, do qual lá em cima você vai precisar criar uma área técnica, então acaba que você faz uma laje impermeabilizada. Quando você vai falar de uma casa mais neoclássica, no estilo clássico, neoclássico, aquelas que você já viu em alguma revista de Miami, de Orlando, aquelas casas americanas branquinhas com telhado branco, aí sim, aquilo é a telha cerâmica e ela é muito boa também, falando do conforto térmico em si, para uma cidade como Teresina. Isso, claro, vai depender da diferença entre a telha e a laje do qual se compreende a casa, certo? Ali 1,5 m, 2 metros de altura entre a telha e a laje, para ter pode-se dizer, não necessariamente essa palavra, mas o bolsão de ar, do qual você vai criar um conforto térmico para a casa, isolando a quentura que a telha absorve e fica entre a telha e a laje, certo, pessoal? Conforto também a gente fala muito sobre vegetação. Então, em Teresina, eu gosto de dizer que o primeiro fator para conforto térmico é vegetação. Quando você puder utilizar uma vegetação, mesmo que seja um exemplo das trepadeiras, descendo pela laje, descendo pelo telhado ou ao lado de um ambiente, você sempre vai ser bem agraciado com o conforto térmico. A vegetação propõe isso, até mesmo porque ela absorve e retém umidade para poder melhorar o ambiente em si. Então a gente ficou sabendo agora, entendeu sobre forro, sobre telhamento, vários tipos de forros, alturas, estética, conforto térmico, tá certo? Meu nome é Lucas Pessoa, no Instagram você pode acompanhar alguma coisa sobre meu trabalho, sobre as casas que a gente faz, as reformas de apartamento, eu sempre gosto de deixar em destaque lá. E muito obrigado, até mais.